Ok, é bom estar com vocês. Eu estou a ver que são 11 menos um quarto, portanto tenho tempo. A semana passada eu iniciei uma série de sermões em Lessa do Balio, na igreja lá, com o título É Preciso Saber Viver. Isto parece uma música de Roberto Carlos, não é? Ok, na verdade, é preciso saber viver. Sabem porquê? Porque nós só temos uma vida e a vida passa muito rápido e nós às vezes estragamos muito da nossa vida. Não sabemos vivê-la. E esta é uma frase que eu acho que é poderosa e pode nos chamar a refletir sobre a arte e a maneira como nós vivemos. E se vivemos de uma maneira plena e significativa ou se estamos apenas a viver porque respiramos. Se temos um propósito definido na nossa vida, se estamos a viver esse propósito. A forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos, a maneira como nos comportamos, define muito de qual é o propósito que nós temos de vida. E às vezes a vida não se resume, ou muitas vezes para muitas pessoas a vida não se resume apenas a passar pelos dias, sem aproveitar cada momento, encontrar propósito em cada ação, nutrir as nossas almas com a presença de Deus. Desde logo hoje foi muito bom, de manhã, é sempre bom, mas fazer um cenáculo a Cristo e sentir a presença manifesta de Cristo, sempre, pode ser no meu culto devocional ou pode ser aqui na igreja, mas há alturas em que nós sentimos o céu a tocar a terra, não é? E isso é bom. Não tem a ver com emoção, tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. Manifesta. Então o que é que significa saber viver? Eu não vou dar nenhuma lição sobre isso assim, tipo de um psicólogo, de um entendido, mas vou olhar para a palavra de Deus, não é? Porque saber viver envolve várias dimensões da nossa existência humana. Precisamos primeiro compreender profundamente quem nós somos e o que é que nós buscamos na vida. Porque definir quem nós somos nos ajudará a encontrar um caminho naquilo que nós buscamos. E Jesus ensina-nos que a verdadeira vida é aquela que é vivida, em primeiro lugar, em comunhão com Ele e, em segundo lugar, numa relação de amor com o próximo. Portanto, saber viver é alinhar as nossas ações, decisões, escolhas aos ensinos de Cristo, à forma como Ele nos ensinou, olhando para a palavra de Deus. E eu gostava de refletir nesta manhã, como o primeiro sermão, e depois vou ter a oportunidade de pregar outros aqui desta série, com este tema. Viver com propósito. E eu gostava de iniciar este tempo lendo Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8, em que o autor de Eclesiastes nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ao ler esta passagem, nós percebemos que isto tem sabedoria. Salomão era um homem sábio e ao lermos esta passagem nós somos convidados a refletir acerca da nossa própria vida. Só um parênteses, a última vez que eu estava a pregar este texto foi num funeral, numa igreja católica, e apareceu uma senhora que nos pôs lá para fora. Começou a gritar: fora! Não era tempo para eu falar dentro da igreja. Expulsou-nos literalmente da igreja, não deixou pregar. Infelizmente, não teve respeito nem pela família que estava enlutada, nem por ninguém. Mas pronto, foi só agora lembrei-me disso. A verdade é que este texto fala acerca de que há tempo para tudo nesta curta existência que nós temos na Terra. E o sábio Salomão
convidava-nos a refletir sobre a complexidade e a diversidade da vida, dos tempos, do propósito da nossa existência. E ela é composta, a nossa vida é composta por uma série de estações, momentos distintos, e cada um desses momentos tem um propósito. Eu chamo estações de vida, não é? A vida, tanto pode ser um jardim onde nós contemplamos as coisas à nossa volta, onde nós desfrutamos, onde nós estamos em paz, como de repente pode ser um tremendo campo de batalha, onde nós estamos a lutar para sobreviver, encontrar sentido, em conseguir levantar a cabeça e cada manhã nos levantarmos para trabalhar e para funcionar naquilo que é, digamos, o normal do ser humano a viver. Então a vida é complexa e há várias estações. E o trem da vida, às vezes, para em estações. Para na estação da doença. Nós não pedimos para ele parar lá, nem vamos sair lá, nem queremos sair, mas ele para. Ou para na estação dos conflitos dentro do nosso casamento. Ou no nosso trabalho. A vida é complexa. E a vida tem muitas estações e momentos. E o importante é, nesses tempos da vida, nós conseguirmos encontrar propósito para o momento que estamos a viver. Na vida encontramos ritmos, ciclos, que muitas vezes fogem do nosso controle. Nós não queríamos que acontecessem, mas acontecem. E no meio de tudo isso, nós precisamos encontrar o propósito divino que permeia cada fase e cada acontecimento da nossa vida. Nós precisamos olhar para os tempos e saber quando é tempo de semear, quando é tempo de estar quieto, quando é tempo de falar, quando é tempo... Precisamos aprender e tirar lições em todos os propósitos, em todas as circunstâncias, como um propósito que Deus tem para a nossa vida. Se nós observarmos um agricultor, ele consegue perceber a estação do ano. Eu acho que ninguém planta batatas em setembro, pois não? Eu não sou agricultor, mas sei que não, porque eu já dei a apanhar batatas. Então a minha esposa é que andou muito tempo ali em Málaga a apanhar batatas. Quando estávamos na comunidade, sério? Caramba! Então eu sei que setembro não é tempo de apanhar batatas, não é tempo de plantar, é tempo de apanhar em alguns lugares. Então se o agricultor não olhar para as estações e não souber o que pode plantar, quando é tempo de colher, no tempo específico, então não terá resultado, ou será um resultado desastroso. Da mesma forma, Deus designou tempos específicos na nossa vida para que cada atividade e experiência sejam vividas. E precisamos aprender a viver. O problema é viver sem propósito. É mais desafiante viver sem um propósito, claro, nas estações da vida, do que com propósito. Imagina estar a acordar todos os dias de manhã e a pensar: mais um dia. Lá vou eu para aquela fábrica, lá vou eu para aquele escritório, lá vou eu para aquela escola, lá vou eu para aquele lugar. Sem uma direção definida, sem saber porque é que estás a fazer aquilo que fazes, não encontrar alegria naquilo que fazes. É horrível viver sem ter sentido de que estamos a viver uma missão onde quer que estejamos. E que isso preenche a nossa existência e que nós encontramos um significado divino também naquilo que fazemos. Quando nós não sabemos o que fazemos, nem por que o fazemos, nós acabamos de ficar desanimados, sentimos-nos inúteis, desmotivados com o nosso viver, não temos vontade de viver, entramos em depressão. Sem um propósito claro e identificado, as pessoas parecem não ter sentido, são movidas como robôs e a vida torna-se uma série de eventos sem conexão, sem ligação, sem direção. E muitas vezes, no mundo, muitas pessoas hoje estão a buscar desesperadamente por significado para as suas vidas. Tentam encontrar satisfação, direção e propósito em conseguir coisas materiais, em ter sucesso profissional, relacionamentos que deem um significado à sua vida, mas acabam por sentir-se quase sempre a longo prazo, ou até médio prazo, vazias e insatisfeitas. Isso acontece porque o verdadeiro sentido e propósito não pode ser encontrado em coisas temporais ou passageiras. Ele deve estar enraizado em algo maior e algo que é eterno. Por isso, também, este ano, nós decidimos ter como lema viver por algo maior. E quando nós compreendemos que a vida, e Salomão depois chega a essa conclusão, quando diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
quando nós só nos dedicamos a viver como um propósito de vida este tempo temporal de dias e minutos, esquecendo daquilo que vai ser eterno e o propósito maior que temos para as nossas vidas, então nós deixamos de viver para algo maior e passamos a viver para algo pequeno. Muito pequeno, que pode ser prazeroso por momentos, mas que não é uma satisfação plena para as nossas vidas. E Deus faz-nos o convite para buscar propósito nele mesmo. É isso que a Eclesiastes nos fala. Olhar além daquilo que é superficial e buscar um propósito mais profundo, aproveitando cada momento da vida para encontrar um propósito maior, para que nós possamos viver para algo maior. E esse propósito só pode ser encontrado em Deus, no Criador, no sustentador de todas as coisas. Por isso, nesta manhã, eu gostava que pensasse algumas perguntas refletivas. Estou eu a viver o propósito ou com propósito? As minhas ações e decisões estão alinhadas com o plano de Deus para mim? Ou não? Ou estou apenas a viver para passar os dias sem uma direção clara, sem saber para onde ir? Eu às vezes observo a vida de pessoas que parece que não sabem para onde estão a ir. Bom, todos nós, como dizia o saudoso Domingos lá na igreja de Lessa, todos nós estamos a caminhar para o buraco, não é? Isso é certo. Desde que nascemos, vamos, a não ser que o Senhor venha antes e nos leve, não é? Nos arrebate ainda em vida. Mas a vida é mais do que isso, do que viver para o buraco. Então, como é que nós podemos viver por algo maior? A minha oração é que nós possamos sair daqui hoje com uma compreensão renovada de que Deus nos chama para viver algo maior nas nossas vidas do que apenas trabalhar, conseguir coisas, ter uma família e coisas muito mais que são muito passageiras. Como é que podemos viver? Primeiro, precisamos de conhecer o plano de Deus. Lendo Jeremias 29, Jeremias dizia estas palavras a um povo obstinado e um povo rebelde. Dizia: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos de futuro e esperança. E hoje Samuel orou uma coisa que há uns anos eu descobri quando passava por momentos difíceis na minha vida. É que Deus já está no meu futuro. E Ele recordou-me isso. Às vezes nós estamos com medo do nosso futuro. Deus já está lá, estou à espera. Ele já sabe todas as coisas. Deus tem planos de paz e esperança para cada um de nós. Mais do que apenas sobreviver nesta vida. Este versículo é uma promessa poderosa que me reconforta nos momentos e nas estações difíceis da minha vida. Que Deus tem planos específicos e os seus planos são de paz e esperança para cada um de nós. Nós somos especiais. Cada um de nós é especial na sua maneira de ser, único. Já existiram bilhões e bilhões de pessoas antes de ti. E vão existir, provavelmente, enquanto o Senhor não vier depois de ti. Mas nenhum é como tu. Tu és especial. Tu és único. O único problema é que o pecado entrou e corrompeu um pouco aquilo que nós somos. Mas nós continuamos a ser especiais para Deus. E únicos. Então Deus tem bons pensamentos. Como é que nós podemos conhecer e entender esse plano? Como é que podemos entender o plano de Deus para cada um de nós? Deus, na sua sabedoria e amor, tem um propósito pessoal. E o propósito pessoal está não apenas envolvido com aquilo que nós fazemos, mas também com um destino final. As duas coisas, para onde nós vamos no fim e com a jornada que envolve a nossa chegada até lá. Em cada estação da vida, Deus quer que nós aprendamos, que cresçamos como pessoas. Eu nas dificuldades tenho crescido muito mais do que nos momentos de paz. Tenho crescido muito mais nos desafios da vida do que quando parece que não há nada que me desafie. Então, esta busca de conhecer requer uma busca sincera, sentida, na sua vontade. E quando a estação da vida é uma doença, tu não perguntes porquê, mas pergunta para quê, Senhor? O que é que me queres ensinar? Não é? Eu aprendi muito com o pastor Samuel e Jacinta quando eles descobriram, ou quando ela descobriu que tinham câncer. Não é? Eu lembro-me aqui, neste lugar, que o pastor Samuel disse: Deus nos escolheu para passar isto. Passado uns meses, a minha esposa descobriu que também tinha câncer. E eu disse: Senhor, podias ter escolhido o outro, não é? Porquê é que tens de escolher a minha esposa? Mas o importante é que todos vamos passar por essas coisas na vida, mas é que lições nós vamos tirar. Vamos ser melhores. Qual é o propósito de Deus para aquilo? Qual é o crescimento que vai trazer à minha vida? Então, esta etapa, estas estações, ajudam-nos a alinhar os nossos corações e mentes com aquilo que Deus tem para cada um de nós. E o propósito de Deus para cada um de nós
é multifacetado e abrangente. Nós não compreendemos tudo. Inclui momentos de alegria e de dificuldades, mas todas elas orquestradas e pensadas e permitidas por Deus para moldar e preparar-nos para um plano maior que Deus tem para nós. Então essa busca de propósito em todas as coisas traz estes 3 pontos. Crescimento espiritual. Quando Deus faz o nosso comboio da vida parar numa estação que nós não queremos, Ele tem um crescimento para nós naquele momento. Isso é uma parte essencial do plano de Deus. Eu não seria quem sou se não passasse por esses momentos. Tu não serias quem és. Nenhum de nós seria se não passasse por esses momentos. Nem que não compreendamos as coisas. Isso envolve uma relação com Ele, compreender as suas verdades, aplicá-las às nossas vidas, entender que Deus está a trabalhar, está a moldar o nosso caráter, está a moldar aquilo que nós somos e aproximar-nos até mais de Deus para refletir verdadeiramente o que Deus quer e está a fazer na nossa vida. Isso é uma aprendizagem contínua. A vida é uma aprendizagem contínua. Aquele que deixou de crescer porque acha que já está na igreja ou que já tem uma experiência com Deus há anos, é o primeiro a ficar fraco e a cair. O nosso crescimento será até ao fim dos nossos dias e Deus vai usar as circunstâncias, as estações da vida para nos moldar. Para mudar aquilo que é preciso ser mudado, para nos levar ao seu propósito para cada um de nós na nossa vida. Então, essa aprendizagem acontece através dessas estações da vida, dessas interações com outros, dessas experiências nos nossos erros, que também aprendemos. Aquele que não aprende com os erros não aprende nada na vida. E com os acertos. Deus usa todas essas coisas. A nossa observação do mundo à nossa volta, ao nosso redor. E isso traz uma transformação pessoal às nossas vidas. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós aprendemos, mais transformados nós somos. E sabem, Deus tem um propósito para a nossa vida, que é formar Cristo em cada um de nós. E a transformação pessoal muitas vezes é confundida com aptidões ou dons, tipo, aquela pessoa é muito espiritual porque ela prega bem, porque ela fala bem, ou porque ela toca bem, ou porque ela canta bem. Isso não tem nada a ver, irmãos. Há muita gente que prega bem e está muito longe de Deus. Há muita gente que canta bem e está muito longe de Deus. Porque isso não define aquilo que nós somos. Transformação pessoal tem a ver com formar Cristo dentro de cada um de nós, que esse é o objetivo. E Deus usa essas estações para formar Cristo em nós. Então, à medida que nós nos vamos submetendo aos planos de Deus, vamos sendo transformados, moldados no nosso caráter, para que sejamos mais parecidos a Cristo. E essa transformação é evidenciada não pelos dons, mas pelos frutos. Queres ver alguém parecido com Cristo? Vais ver uma pessoa que ama. Uma pessoa que tem alegria mesmo nos momentos difíceis. Uma pessoa que está em paz mesmo que à sua volta haja guerra. Uma pessoa paciente. Uma pessoa com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que são declarados em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Isso é uma pessoa que está a crescer. É uma pessoa que ama, que é alegre em todo momento. Uma pessoa que tem paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estes não há lei qualquer. Então, se tu queres ver uma pessoa que está a ser transformada, que está a crescer, que tem aprendido, é uma pessoa que está a dar estes frutos. Não é uma pessoa que tem muitos dons, porque os dons são dados por Deus. E o fruto espiritual tem a ver com rendição a Jesus Cristo, com vivermos o que Deus tem para nós. Então este processo de transformação tem várias etapas de busca espiritual. A primeira delas é a oração. Se tu não encontraste propósito ainda para a tua vida, ora a Deus. Ora. Deus vai-te revelar. Deus vai-te trazer direção. A oração é a base de uma vida espiritual saudável, que produz crescimento. Meditação na palavra de Deus. Medita na palavra. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, que contém diretrizes fundamentais para as nossas vidas. Procura as decisões e conselhos. Ora e procura na Bíblia. Abertura ao Espírito Santo e à orientação. O Espírito Santo é o nosso guia e conselheiro. E ele é enviado por Deus para nos ajudar a compreender e cumprir o seu plano. Para sabermos que estamos na verdadeira vontade do Senhor, no centro da sua vontade. E uma coisa muito importante é a participação na comunidade cristã. Nós não somos ilhas.
Nós nascemos para viver separados. E se nós queremos buscar orientação sobre o propósito de Deus, nós precisamos de orar, meditar na palavra, estar abertos à orientação do Espírito Santo e participar numa comunidade onde pessoas vão estar ao teu lado, ajudando-te a ser melhor, aconselhando-te, dizendo e reconhecendo em ti coisas que se calhar te vão ajudar. Sabe, eu acho que não sei se já disse isto, às vezes repito, não é? Prego muitas vezes, mas eu nunca quis ser pastor. E o Espírito Santo nunca falou comigo que eu ia ser pastor. A única coisa que eu queria era servir a Deus de todo o meu coração. E um dia eu disse-lhe, Senhor, tens aqui a minha vida para viver aquilo que tu quiseres da minha vida. E eu sempre digo, nessa altura, eu ordenhava vacas, mogia vacas. E esse era o meu mundo. E era o melhor lugar do mundo. Depois Deus foi mudando as circunstâncias da minha vida, as experiências, mudando, até que chegou uma altura em que alguém disse que reconhecia dom pastoral e que me quiseram, digamos, consagrar ao ministério, porque eu nunca pedi. Nunca pedi para ser pastor. Deus nunca me disse, tu vais ser meu pastor ou vais ser pastor da minha igreja. Participação na comunidade orienta-nos, ajuda-nos, conselhos de pessoas, mas conselhos ouvidos, escutados, está bem? Não é conselhos que às vezes nós vamos pedir e já temos a decisão tomada. Só queremos é a aprovação. Não é? Às vezes falo com pessoas a pedir conselhos que dizem gostava deste conselho. Nós primeiro precisamos de orar e depois dizemos, olha, eu acho que devia ser assim e a pessoa não gosta porque ela queria a aprovação daquilo que acha que deveria ser para a sua vida. Então, quando nós vivemos desta forma e encontramos propósito, nós somos felizes. E encontramos tudo aquilo que precisamos. Então levantamos de manhã encorajados, vivemos encorajados, somos felizes no que fazemos, seja o que for. Seja o que for. Pode ser numa obra, pode ser na igreja a trabalhar, pode ser em qualquer lugar, na escola, em qualquer lugar. Nós sabemos que estamos a viver o que Deus tem para nós. E quando nós encontramos propósitos para viver, nós compreendemos que a nossa vida é mais do que viver para nós, mas a nossa vida passa a ser viver para a glória de Deus. Pois este é o nosso maior propósito. Viver para a glória de Deus. Tu foste chamado para viver para a glória de Deus. E esse é o maior propósito que podes ter na vida. Que a tua vida seja um reflexo da glória de Deus. E esse é o propósito principal. Quando Deus criou todas as coisas e depois criou o homem e a mulher, Ele disse, quando criou as coisas, disse tudo é bom. Quando criou o homem e a mulher, disse tudo é muito bom. Tudo é perfeito. Tu és a cereja no topo do bolo da criação. Então, nós vivemos para glorificar a Deus. E Colossenses 3:17 tem uma lição tremenda de Paulo para cada um de nós, que diz, tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Ou seja, resumindo, vive para a glória de Deus. Cada aspecto da tua vida deve viver para a glória de Deus. Refletir o seu caráter, o seu amor, exaltando Deus em tudo aquilo que fazes. Como é que nós podemos incorporar isto nas nossas vidas? Primeiro, isto envolve colocar Deus no centro das nossas vidas. Quem está no centro das tuas vidas, da tua vida, do teu viver? Quem está no centro do teu coração? É Jesus Cristo, que se senta no trono, ou és tu mesmo? Procuras a tua glória? Procuras o teu conhecimento? Procuras, sei lá, que outras pessoas digam que tu queres muito bom? Ou procuras que tudo aquilo que tu fazes, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, seja um reflexo da glória de Deus? Cada atividade, cada decisão, seja influenciado por a glória de Deus, pelo desejo de agradá-lo. Por exemplo, isso envolve incorporar esses propósitos nas nossas vidas diárias, envolve colocar Deus no centro das nossas vidas e fazer que as atividades e decisões sejam influenciadas por Ele para agradá-lo em tudo o que fazemos. Exemplos práticos. Por exemplo, no trabalho. Podemos glorificar a Deus através da ética do nosso trabalho. Eu lembro-me uma vez que eu comecei a trabalhar como eletricista numa empresa e estava a aprender e ia para a oficina. Então, o pessoal lá, quando o patrão, havia-se os espaços em cima, aquilo era na Rua do Almada, aquelas madeira antigas, a gente ouvia. Quando o patrão saía, ninguém fazia nada. Toda a gente, de repente, começava-se a ouvir os passos a longe. Pum, pum. Então o pessoal começava a martelar, a fazer coisas. Sabe qual foi o resultado daquela empresa? Faliu. Quando nós trabalhamos, o que quer que seja, trabalhamos como para o Senhor, glorificando e honrando e tendo ética, integridade no nosso trabalho, sendo honestos,
Isso reflete o caráter de Deus. Na nossa família, glorificar a Deus no nosso viver em família, através do amor, de respeito, de serviço mútuo uns aos outros. Pais que glorificam a Deus a criar os filhos, instruindo-os no Senhor, ensinando-os a amar a Deus, a obedecer a Deus, a respeitar o próximo. Cônjuges que glorificam a Deus honrando o outro, servindo um ao outro, com amor sacrificial. Às vezes é preciso amor sacrificial para a minha esposa me aguentar. E às vezes eu para aguentar-la ela também. É preciso sacrifício às vezes. Mas essa é a imagem de Cristo. Não é? A igreja e o relacionamento do casamento é a imagem de Cristo. O amor de Cristo também pela igreja. Na igreja, amém, amém, aleluia. Só Deus na causa, não é? Na igreja, glorificamos a Deus não só através da oração coletiva que tivemos, mas também de serviço mútuo, de apoio uns aos outros. Participar ativamente na igreja, usar os dons que Deus nos deu para edificar o corpo de Cristo. Fomentar uma comunidade de amor, de verdade, que glorifica a Deus. E essa é a imagem que eu tenho sempre que olho para o livro de Atos e vejo a igreja primitiva, Atos 42, Atos 2, 42 a 47, uma comunidade que vivia para a glória de Deus, onde diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, e partilhavam tudo o que tinham, vivendo em harmonia. Isto é uma comunidade que atraía outros a Cristo, porque viviam para a glória de Deus. Para viver plenamente para a glória de Deus é essencial refletir sobre as nossas intenções e ações diárias. Perguntar a nós mesmos, estou eu a viver para a minha glória ou para a glória de Deus? Para quem estás tu a viver? Que o propósito fundamental é viver para a glória de Deus. Deus tem um propósito específico, que precisas de orar, ler a palavra, buscar conselhos, encontrá-lo, para te sentir realizado. Tipo, eu fui criado mesmo para isto. Ok? Nos momentos difíceis da minha vida em que eu pensei deixar o pastorado, eu já pensei em deixar o pastorado, ok? A única coisa que deu sentido foi, realmente eu acho que Deus me chamou para fazer aquilo que eu faço. E não encontraria propósito noutra coisa que não fosse a fazer o que eu faço. Então, se tu já encontrastes isto, então tu depois precisas, e eu preciso, e nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque o nosso propósito maior é no propósito específico que Deus brilha através das nossas vidas. Toda a glória para o nome do Senhor Jesus. Amém? E quem vive com um propósito específico e para a glória de Deus tem sempre impacto na vida dos outros. A tua vida tem tido impacto na vida dos outros? Porque há vários impactos. Há o impacto negativo e o positivo. Que tipo de impacto? Nós temos sempre impacto na vida dos outros. Que tipo de impacto tens tido? O nosso propósito está intimamente ligado ao serviço, ao amor ao próximo e à forma como nós vivemos. O Senhor Jesus em Mateus 27 dizia estes 2 mandamentos, 2 em 1, a lei áurea, não é? Toda a lei se resume nisto. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem vive para a glória de Deus e com propósito sabe que vive para a glória do Senhor, para amar Deus de todo o coração, mas também para amar aquele que está à sua volta. E quem vive com um propósito e encontra um significado, por mais difícil que ele seja, tem que impactar positivamente a vida das outras pessoas à sua volta. A nossa relação com Deus e com os outros são centrais na nossa vida cristã. E quando eu penso acerca disto, sempre me leva a pensar numa pessoa que eu admiro muito, que é a Madre Teresa de Calcutá, ou uma pessoa que eu admirava muito. Ok? Por tudo aquilo que ela representou. Uma pessoa que nasceu na Albânia, pobre, que sentiu um chamado de Deus, e eu não estou aqui a falar de religião, estou a falar de Deus, eu acredito que ela sentiu um chamado de Deus. E dispôs-se a ir para a Índia, sendo um exemplo notável de alguém que viveu para impactar a vida das outras pessoas. Dedicou a sua vida ao serviço dos mais pobres e necessitados em Calcutá. Fundou uma ordem chamada Missionárias da Caridade, onde o seu trabalho incluía cuidar de doentes, alguns com doenças graves como lepra, famintos, órfãos, moribundos,
proporcionando-lhes uma vida mais digna de amor e dignidade. Ela vivia o seu propósito através do amor, não só a Deus, mas no serviço aos outros. Cheia da compaixão de Deus nas suas ações diárias. Frequentemente dizia que ao servir os pobres estava a servir Jesus. Ela dizia as palavras de Jesus, quando em Mateus 25, 40 disse: em verdade vos digo que quando fizeres a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. A vida desta senhora foi um testemunho poderoso do amor de Deus, de uma vida dedicada a um propósito, de serviço aos outros, que refletia o amor de Deus, que transforma vidas. Como é que nós podemos viver desta forma? Porque nós precisamos viver desta forma. Isto era o que ela dizia, não é? Aplicação prática. Seguindo um exemplo como este, e o maior exemplo que foi Jesus Cristo, ok? Não precisamos olhar para outras pessoas. Olhando para Jesus, percebemos o que é viver uma vida com propósito e que impacta a vida dos outros. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, oferecer ajuda. Não estar insensível às pessoas. Às vezes passamos por pessoas em sofrimento e somos insensíveis. Fechamos o nosso coração. Será que Jesus fazia isso? Jesus não fechava o coração àqueles que precisavam de ajuda. Disponibilizar-se para ajudar aqueles que precisam. Em tarefas simples, em momentos de crises, de maneira eficaz, de mostrar apoio. Às vezes um vizinho. Eu tenho um vizinho por baixo de mim, que a esposa faleceu e ele está a ficar em poucos meses muito, muito mal. E eu sempre que o vejo a subir a escada ou assim, porque eu vivo no terceiro andar, ele no segundo, não é elevador, eu pergunto: Sr. Gil, quer que eu o ajude? Até agora ele tem resistido, não é? Pronto. Ele pergunta-me: e a sua mão? A sua mão está bem? Está bem? Eu disse: quer que eu ajude? Precisa de ajuda? Coisas simples às vezes. Tenho uma vizinha que também enfrenta a mim, que vem sempre carregada todos os dias. Ao fim do dia eu encontro: quer que eu ajude? Ao princípio ela resistia, agora já deixa. Não sei se tinha medo que eu desviasse algum saco para a minha casa. Mas oferecer ajuda a pessoas. Outra maneira, como é que nós criamos impacto? Ouvir com atenção. Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Não precisam de conselhos, não precisam de ideias, precisam que tu ouças. Já falaste com pessoas que estás a falar com ela e ela está a ouvir, não te está a ouvir? Não é? Estás a falar com ela e ela não está em nada interessada no que estás a falar, só está assim e está a ouvir tudo o que está a passar ao lado. Isso é a pior coisa que podem fazer. Ouve as pessoas. Ouve, dispõe-te a ouvir. Oferece um ouvido atento, um coração compreensivo, porque isso pode fazer uma grande diferença. Terceira coisa, partilha o amor de Cristo. Partilhar a mensagem do amor de Cristo pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser por palavras, encorajamentos, orações, demonstrando, às vezes, os frutos do Espírito nas nossas interações diárias. Vive de maneira a que pessoas possam ver Cristo na tua forma. Porque, às vezes, nós podemos evangelizar e falar de Cristo e, às vezes, podemos usar palavras. Porque não deve ser preciso usar palavras. As pessoas que estão connosco devem perceber que Cristo vive connosco da maneira como nós fazemos e falamos. É perceber que cada pessoa que eu amo e conheço, se morrer sem Cristo, vai passar a eternidade longe de ti. Já pensaste nisso? Ok, agora pensa assim. Há pessoas que tu amas, que tu conheces, que são teus amigos, que se essa pessoa não entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecer como Senhor Salvador, ela vai passar toda a eternidade longe de ti. Então isso tem que estar dentro de nós, tem que nos incomodar. Sabem porquê? Porque às vezes eu tenho saudades de pessoas quando não as vejo durante um tempo. Agora imagina a eternidade. Imagina as pessoas que tu amas, tu passares a eternidade sem poder estar com elas. Porque é disso que se trata. Então, quando tu vives com propósito, tu sabes que a tua vida deve ser usada por Cristo para criar impacto na vida dos outros. E não há maior impacto do que levar alguém a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o maior impacto que nós podemos criar na vida de alguém. A semana passada, quando eu estava a preparar este sermão, vi um texto na internet que foi tremendo. O texto era alguém que contava uma história sobre John Wayne. Lembram-se de John Wayne? Não é? Eu lembro. Os mais novos que não sabem quem é John Wayne. Os que são da minha idade sabem.
Ele era um homem de filme de cowboys, muito conhecido, um ator super estrela. Então, havia um produtor conhecido dele que tinha uma filha com uma doença muito grave. E ele lembrou-se que essa menina gostava muito dele. E então decidiu escrever um bilhetinho para ela. Eu não me lembro agora o nome dela, mas e mandou esse bilhete para a menina, porque sabia que ele gostava muito dela. Então a menina recebeu o bilhete e ficou muito feliz. Era uma doença gravíssima, ficou muito feliz. Ele dizia, espero que melhores e tal, de John Wayne, que sei que tu admiras e tal. E depois a menina leu aquilo e pegou num bloco de notas e pensou no John Wayne. E pensou, será que John Wayne conhece Jesus Cristo? Então ela começou a escrever um bilhete para o John Wayne. E não tinha como enviá-lo. Entretanto, chegou uma pessoa para visitá-la e ela perguntou, o que é que estás a escrever? Estou a escrever, o John Wayne escreveu, mas estou a escrever um bilhete para ele, mas não sei como entregar. E ele disse, olha, eu vou estar a jantar com ele hoje. Por isso eu posso levar. Então meteu aquilo no casaco e levou. Quando estava no jantar, a meio de jantar, alegria, copos, aquilo mais, lembrou-se, meteu a mão no casaco e lembrou-se do bilhete. Então pegou e foi entregar, estava um grupo de pessoas, foi entregar aquilo ao John Wayne. Então o John Wayne começou a ler aquilo e começou a chorar. E as pessoas ficaram naquele ambiente de alegria impactados. E disseram, o que é que se passa? O que é que ela descreveu? E ele disse, as palavras que dizia mais ou menos assim, dizia, querido John Wayne, eu admiro tanto e gosto tanto de ti que não imagino viver a eternidade sem ti. Para que tu possas ter a eternidade e eu quero que tu estejas no céu comigo, tu precisas de entregar a tua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se nunca o fizestes, se calhar precisas de o fazer hoje. E aquele homem, segundo o relato que eu li, e foi um pastor que estava a escrever isso, imagino que possa ser verdade, então, e que seja verdade, eu quero que seja verdade, então John Wayne, depois de ler aquilo e chorar, disse, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Sabem, quando eu li isso, eu fiquei impactado de duas formas. Uma é que eu vou gostar de ver o John Wayne no céu. E a segunda é, eu comecei a pensar nos meus amigos. Comecei a pensar, todos eles sabem que eu sou pastor. Eu às vezes falo com eles de Cristo, quando tenho oportunidade, mas nunca lhes disse isso. Então eu pensei, quando eu tiver oportunidade, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar disso. Vou dizer, olha, não quero falar de religião, não quero falar de nada da minha igreja, só quero dizer isto. Eu gosto tanto de ti, que não imagino o céu sem ti. Por isso, tu precisas de entregar a tua vida a Jesus Cristo. Só isso. Porque é isso, não é a igreja que salva. É reconhecer que Cristo morreu por nós e dizer, Senhor, eu reconheço que tu morreste por mim para pagar o meu pecado e eu quero me entregar a ti. Acho que John Wayne morreu 2 semanas depois disso. Então, leve o amor de Cristo aos outros. Estou a terminar. Pratica atos de bondade e serve a comunidade onde estás inserido. Envolve-te na comunidade como voluntário, ajuda nos eventos da igreja, ajuda no eventos em projetos sociais. Serviço é uma forma concreta de demonstrar amor também pelo próximo e de impactar a vida de outras pessoas, fazendo uma diferença que é tangível nas pessoas ao nosso redor. A pergunta é, estamos nós sensíveis às necessidades do outro, sendo que a maior delas, quanto a mim, todas são importantes, mas partilhar o amor de Cristo de uma forma a levar o Evangelho, essa é que pode mudar a história da eternidade de qualquer pessoa. Todas as outras servem para satisfazer necessidades ainda deste mundo. Estás tu disposto a sacrificar do teu tempo, dos teus recursos, para viver o propósito de Deus, para viver para a glória de Deus e para servir e tocar a vida dos outros? Porque são perguntas que tu deves fazer. Então, descobrir e seguir o propósito de Deus não é apenas um convite, mas é uma responsabilidade que cada um de nós carrega como filhos do Altíssimo. Descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas nos dará sentido, direção e clareza. Num mundo cheio de incertezas, não há nada do que poderes acordar de manhã e dizer, eu estou a viver o propósito de Deus para a minha vida. Levantas-te com força, seja o que fizeres, podes ser professor, obras, pastor, líder, empregada de limpeza, empregada doméstica, o que for. Eu sei que Cristo tem um propósito aqui para mim.
vives para a glória de Deus nesse lugar e impactas a vida dos outros que estão à tua volta, levando Cristo até elas. Amém? Vou terminar, vou fazer aqui um parênteses terminando. Eu não sei se tu já entregaste a tua vida a Jesus Cristo, mas eu gostava de passar a eternidade contigo no céu. Por isso, se tu estás aqui hoje e nunca fizeste uma oração dizendo: Senhor, eu reconheço que tu morrestes para me salvar e que pagaste o preço do meu pecado e me quero entregar a ti nesta manhã, eu quero que tu faças essa oração comigo nesta manhã, porque eu não imagino o céu sem ti. Essa pode ser a oração que pode mudar o teu destino. Vai ser, com certeza, se a fizeres de coração, o teu destino eterno. Nesta vida, o comboio vai parar em estações muito más. E às vezes para muitas vezes. Sempre me perguntam o que é que te aconteceu na mão? E eu digo: não viram a cara do outro. Não, eu queimei-me, está bem? Eu queimei-me. Não bati a ninguém, nem ninguém me bateu. Eu escusava de me ter queimado, não é? Mas a estação parou no incêndio na casa e então queimei-me. Mas também parou num lugar bom. Estes dias cheguei ali e tinha uma oferta de uma pessoa, não sei quem foi porque não estava assinada, dizendo: esta oferta é uma oferta de amor para te ajudar a pintar a casa e ajudar a reparar aquilo que vocês perderam. Também tem estações de amor a vida. Por isso, se tu não entregaste nunca a vida ao Senhor, repete estas palavras comigo nesta manhã. Senhor Jesus, eu compreendo agora que tu morreste para me salvar. Eu compreendo, Senhor, que quando morreste na cruz, tu pagaste o preço do meu pecado. E, Senhor, eu não quero viver a eternidade longe do céu. Por isso, nesta manhã, eu confesso o meu pecado. Confesso que tu morrestes para me salvar. Quero entregar a minha vida a ti, Senhor Jesus. Eu me entrego a ti com os meus defeitos, os meus pecados, os meus erros. Eu te peço perdão por eles e peço que tu transformes a minha vida. Senhor, vem-me salvar nesta manhã. Abraça-me, cura-me, perdoa-me e muda o meu destino eterno, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe.